Olá, olá, olá! E aí, como é que vocês estão? Seguinte, tô aqui hoje para gravar esse bate-papo com vocês, esse aulão aí sobre equilíbrio de vida. Só que antes de começar aí, vou fazer uma pequena apresentação sobre o meu trabalho e aí já já a gente começa com a temática, eu prometo que eu vou ser bem rápida. Estou me apresentando justamente porque esse é o primeiro ou segundo vídeo que está indo lá pro meu canal do YouTube. Então, eu tenho certeza que chegará algumas pessoas aqui até esse vídeo que não me conhecem ainda. Meu nome é Lawane, eu sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e eu atuo na modalidade online na modalidade presencial na cidade de Franca e na modalidade online para qualquer lugar do mundo. Hoje, o meu principal foco é ajudar outros psicólogos a aumentarem a sua alta performance no manejo clínico. Então, ofereço supervisão e eventos também nessa busca aí, nessa tentativa de ajudar os outros psicólogos. Bom, para quem não me conhece, deixo o meu convite aqui para vocês darem um pulinho lá no meu Instagram. Provavelmente vocês vão encontrar o meu Instagram aqui em algum lugar do vídeo ou aqui na legenda do vídeo. Então, vocês podem me conhecer por lá, conhecer melhor o funcionamento do meu trabalho. Eu sempre disponibilizo muito conteúdo lá no meu perfil. E por enquanto, acho que é isso. Só um quebra-gelo, né? Eu tô aqui agora de olho ali no botãozinho da câmera, porque eu coloquei a aula para gravar mais cedo. Gravei, eu acho que uns 30 minutos. Não, eu falei durante uns 30 minutos e quando eu olhei eu não tinha clicado no botão de gravar. Então, agora eu tô meio de olho, fiquei meio ansiosa em relação a isso, mas eu vou seguir e nós vamos conseguir oferecer essa temática para vocês aqui hoje. Então, vamos lá. A temática principal de hoje é: equilíbrio de vida existe? Né? O que é esse tal desse equilíbrio que todo mundo busca? Eu vejo que é uma busca constante dos meus pacientes, vejo que é uma busca constante também das pessoas que eu conheço, só que ninguém nunca parou para se perguntar se o tal do equilíbrio de vida realmente existe. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso aí. Eu gostaria muito que vocês pensassem bastante sobre essa temática e que vocês saíssem desse bate-papo de hoje, desse aulão de hoje aqui, pelo menos com uma pulguinha atrás da orelha. Bom, por que é importante falar sobre isso? Gente, seguinte, tá? Eu ainda tô meio perdida nessa gravação. É a primeira vez que eu gravo pelo notebook, então eu tô meio perdida. Eu não sei se eu olho pra mim, se eu olho pra câmera. E eu também estou seguindo um roteiro aqui comigo, tá? Então, pra quem já me conhece, sabe que eu sempre sigo esse roteiro pra eu não me perder em relação ao assunto e também pra gente ter um direcionamento bem certinho aí, pra que nenhum conteúdo fique de fora do bate-papo. Então, vamos lá. Por que é importante falar sobre esse assunto, sobre o tal do equilíbrio de vida? O primeiro ponto é: nós não temos senso crítico. Nós temos, mas a gente não tem usado com tanta frequência como deveria. O que é esse senso crítico? É criticar aquilo que chega até nós. É criticar as informações que as pessoas jogam em nós o tempo todo. Então, nós temos aí, né, a influência da mídia, das redes sociais, da nossa família, da nossa cultura o tempo todo. Só que essa influência, muitas vezes, ela não é questionada. Ela não é criticada. Eu não paro para pensar se aquilo realmente tem algum sentido, se realmente aquilo funciona para mim. Então, eu acho que um dos pontos principais do nosso bate-papo de hoje é esse, né? Tentar desenvolver um pouquinho do senso crítico sobre essa temática nossa aqui desse bate-papo. Outra coisa eu vejo que as pessoas sofrem, né? Elas se cobram demais, cobram as outras pessoas, tentam enfiar isso goela abaixo, tanto em si mesmas quanto nos outros, desse equilíbrio, gera uma autocobrança aí que muitas vezes isso nem é possível. Que é essa busca, essa correria incessante atrás de algo que a gente nem sabe se tem algum fundamento. E a gente não sabe porque a gente não criticou. Então, eu quero trazer esses pontos hoje aqui para vocês, para a gente tentar aumentar o senso crítico e reduzir de forma saudável e funcional essa questão da autocobrança, dessa cobrança injusta atrás de uma coisa aí que às vezes a gente nem sabe se faz muito sentido na nossa vida. Vou tomar uma água aqui porque eu já falei demais. Vocês não viram, mas eu falei. Qual que é o assunto? O que nós vamos trabalhar aqui hoje? Bom, quero trabalhar com vocês um pouquinho sobre as áreas da vida. Já que a gente busca um equilíbrio, a gente tem que saber no que, né?
Nós vamos pensar um pouco, refletir um pouquinho sobre essa possibilidade, né? Será que é possível ter esse equilíbrio? Falaremos um pouco sobre os nossos objetivos de vida, né? Nós estamos buscando o tal do equilíbrio, mas muito provável que nós tenhamos objetivos, né, específicos em relação a isso. Falarei um pouco sobre uma ferramenta bem famosa aí, né, na internet, que nós chamamos de Roda da Vida. Eu vou falar sobre essa ferramenta, mas eu vou falar também como que ela funciona, qual que é a aplicação dela na prática. Outra coisa que eu quero trabalhar com vocês são as áreas de importância. Por que eu vou trabalhar isso, né? Já adianto aqui que nós temos 16 áreas da nossa vida para cuidar. 16 áreas da vida para equilibrar. Sabendo que são 16 áreas, eu preciso compreender o nível, né, o grau de importância de cada uma delas. Afinal, nós somos seres humanos complexos e diferentes uns dos outros, e é necessário aí que cada um de nós tenhamos esse grau de importância bem definido. Às vezes um aspecto da minha vida seja muito importante para mim, mas às vezes não seja para você que está aí me assistindo. Então, nós vamos falar aí sobre essa questão dessas áreas de importância, né? Onde que a gente investe? Né? Qual que é a área que merece mais atenção? Existe alguma? Agora, para a gente começar o nosso conteúdo, eu vou trazer aqui para vocês uma definição de saúde. Por que uma definição de saúde num bate-papo sobre equilíbrio de vida? Porque, vamos lá, quando a gente busca equilíbrio de vida, a gente está buscando saúde. Para a gente buscar algo, a gente precisa saber o que é. Então, indo aqui pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS, eu trouxe uma definição bem simples aqui deles sobre o que significa saúde, né? Qual que é o que nós buscamos, né, em níveis de saúde para a vida humana. Seguindo uma linha mais abrangente, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 1946, nós estamos em 2022, em 1946, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidade. Pegando essa definição da OMS aí, o que vocês acham? Será que é possível ter esse nível de saúde aqui? Esse nível de saúde que o tempo todo é jogado em nós? Olha, você precisa ter um completo bem-estar físico, um completo bem-estar emocional, um completo bem-estar social. Será que isso é possível, gente? Pensem aí. Correr atrás de algo que quando você lê já causa uma certa estranheza. Que quando eu leio isso eu fico assim, mas será? É possível ter isso? É possível ir em busca desse grau de perfeição, porque para mim isso é uma vida perfeita, nesse completo bem-estar em tudo, né? E a gente sabe que não é assim que funciona. Se eu não tenho um probleminha numa área, eu tenho um probleminha na outra. Então, já seguindo aí por essa linha de raciocínio, eu continuo com as definições para a gente começar a discutir sobre o assunto. O que é equilíbrio? Então, joguem aí vocês mesmos no Google, joga lá, o que é equilíbrio? E peguem a definição. Olhem para a definição dessa palavrinha. Então, vou ler rapidamente aqui para vocês também. O que é equilíbrio? Equilíbrio é a posição estável de um corpo, sem oscilações, sem desvios. E aí eu acho muito engraçado, né? Porque é uma coisa que é tão óbvia, aparentemente, mas de novo, nós não paramos para criticar. Nós não paramos para falar sobre isso, para pensar sobre isso. Uma posição estável de um corpo. Gente, o que é a vida para nós? A vida ela é movimento. A vida ela é comportamento, é atividade, é ação. O tempo todo eu tô em movimento. Se vocês separarem aqui, eu não consigo ficar quieta. Né? Eu não consigo parar. Eu bebo água, eu olho pra lá, eu olho pra cá, né? Ainda mais que eu tô meio perdida aqui ainda. Mas ela é movimento. E aqui eu tô usando um exemplo muito bem simples, né? Mas na vida em geral é assim. O trabalho oscila o tempo todo, o nosso humor oscila o tempo todo, a economia oscila o tempo todo. Olha, nós estamos vivendo quase 2 anos de pandemia já, e ninguém avisou isso para nós antes, né? Não teve nenhum aviso prévio. Será que dá para viver sem oscilação? Fica um pouco fora da realidade, né, não? Acho que sai um pouquinho aí da nossa realidade.
E aí, sabendo que isso sai da nossa realidade, será que faz sentido ir em busca de algo que nem condiz com o que realmente é real? Vão pensando aí. Aí vem uma outra definição, que essa aqui, né, no momento que eu estava gravando a primeira vez, eu comecei a rir porque eu achei, chega a ser pesado a definição para nós. Para viver de maneira equilibrada, é preciso considerar todos os aspectos da sua vida. Quais aspectos, Lawane? Os 16. Os 16 que eu vou citar aqui hoje. Que é isso que esse parágrafo está dizendo para nós. Né? Para viver de maneira equilibrada, é preciso considerar todos os aspectos da sua vida: relacionamentos, família, trabalho, planos, objetivos, sonhos, saúde física, bem-estar emocional. Nossa, quanta coisa. Continuando na definição. Por isso, em uma explicação simples, super simples, equilíbrio de vida significa viver sentindo-se em paz, com harmonia interior todos os dias. Pronto, né? Porque a partir do momento que eu alcanço isso aqui, eu não preciso de mais nada. E aí, então, acabou. E aí, não tem mais nada para fazer. Será que faz sentido isso? E aí chegam, né? Aqui eu tô conversando hoje com o público, tanto o público leigo quanto os psicólogos que me seguem. E aí chegam os nossos pacientes no consultório, vocês, né, que buscam um processo terapêutico. Nós também, né? Porque psicólogo também faz terapia. E aí a gente tenta ir em busca de uma coisa que não condiz com a realidade. Repito aqui, que não condiz com a realidade. E, gente, é uma demanda muito comum, né? Quem é psicólogo aqui sabe, é uma demanda muito comum, as pessoas tentando buscar esse tal desse equilíbrio. E toda vez que chega eu fico assim, mas que equilíbrio que você tá falando? Como assim? Como assim? Vamos lá. Já que a gente percebeu, então, vamos deixar os pontos aqui bem definidos. A gente já sabe que aquele completo bem-estar físico, emocional e social não existe, né? Aquela definição de saúde, ela é completamente fora da realidade. E a gente acabou de descobrir também que equilíbrio de vida também não existe, já que a vida é movimento, já que a gente oscila, já que nós temos problemas. É natural um ser humano ter problemas. E a partir do momento que eu tenho um problema, eu já não estou em equilíbrio mais. Né? Eu já comprometo essas definições, né, que a internet diz para nós, que a mídia diz para nós, que a própria Organização Mundial de Saúde diz para nós. A vida ela é feita de 16 aspectos, né? Se são tantos aspectos, como assim? Como que eu vou conseguir equilibrar esses 16 de maneira justa? Porque para mim equilíbrio tem um pouco de níveis também, né? Eu vou precisar fazer uma divisão de maneira igual, de maneira justa, para que realmente se mantenha equilíbrio. Imaginem aí uma balança. Uma balança, quando ela pesa um pouquinho mais do que a outra parte, ela pende. Concorda? Ela faz esse movimento aqui, ó. E aí imagina 16 desse, que são os aspectos da nossa vida. Se eu pôr um pouquinho aqui, ele desequilibra o outro aqui. Se eu pôr um pouquinho ali, ele desequilibra o outro lá. Enfim, já compreendendo aí, já deixando essa pulguinha atrás da orelha de vocês, de que equilíbrio não existe, por que será que não é possível ter esse tal desse equilíbrio? É o sonho de todo ser humano, equilibrar a vida. Por que que nós não conseguimos? Nós temos 2 pontos principais aí, né? Que eu acho que se você compreender eles, esse bate-papo aqui já se dá por encerrado na questão de objetivo, né? Eu consegui alcançar o objetivo que eu queria com ele. Primeiro ponto, gente, nós somos seres humanos. Está claro para vocês? Nós somos seres humanos. Conforme eu disse lá no início, somos seres humanos complexos e diferentes uns dos outros. Só que não só isso. Todo ser humano, ele é por si só falho. Nós somos seres humanos falhos, fracassamos em um monte de coisa da nossa vida. O tempo todo a gente erra. O tempo todo a gente faz besteira. Olha eu, hoje, com horário super apertado, porque eu preciso atender daqui a pouco, né? Para quem tá me assistir, quem vai me assistir aí, na verdade, porque eu tô gravando isso, né? Hoje, aqui para mim, é dia 3/3/2022, 3h40 da tarde. Eu tinha gravado
né, esse bate-papo aqui já por 30 minutos. Nós estamos aqui com 14 ainda. Ou seja, eu estou fazendo o meu serviço 2 vezes. Olha o quanto nós somos falhos. Eu não consegui apertar num botão da câmera. Você clica ali e ele começa a gravar. E eu não consegui fazer isso. Porque nós somos falhos, nós erramos, nós tomamos decisões erradas. Então, por aí já começa. Se eu sou falha, como é que eu vou alcançar aquele nível de bem-estar que a OMS diz para mim? Como é que eu vou alcançar um estado de equilíbrio? Eu vou conseguir equilibrar 16 áreas da minha vida. A conta não fecha, né? A conta não bate. Só que nós nunca paramos para pensar sobre isso. Outro aspecto do porquê nós não somos capazes, né? Por que não é possível equilibrar a vida e ter aquele tal daquela saúde lá, né? Daquela saúde maravilhosa, perfeita, é porque nós somos limitados. Nós não podemos tudo, né? Eu não posso ter tudo que eu quero. Tudo que eu queria era ter salvo a gravação que eu comecei hoje. Era tudo que eu queria. Só que a vida não é de querer, né? Não era possível, eu não gravei. Não tem como pegar uma coisa que não existe. Então, nós somos limitados. Nós somos limitados na realidade, porque coisas impedem nós. Nós somos limitados na vida, né? Nós não podemos tudo. Nós somos limitados no tempo. Ah, gente, isso aqui, descobrir isso aqui pra mim foi, acho que foi essencial, né? Na questão da organização da minha rotina, na organização dos meus objetivos. Nós somos limitados no tempo. E o que eu quero dizer com isso? O mesmo tempo que eu tenho, você também tem. Eu tenho 24 horas do meu dia e você que está aí me assistindo tem 24 horas do seu dia também. Eu tenho 7 dias da minha semana e você tem 7 dias da sua semana. Esse tempo, ele é igual para todos nós. Ou seja, ele é limitado. As coisas só podem acontecer dentro disso. Não vá além. Você não consegue criar horários. Você não consegue criar horas extras. O horário é esse. Então, o tempo, ele também te limita. E quando esse tempo, ele te limita, ele não permite que você alcance o tal do equilíbrio de vida. Por que que não? Por que que não? Porque, vamos lá, nós temos 16 áreas da vida, né? Eu vou citar cada uma delas aqui para vocês. Nós temos uma das principais áreas que eu falo, né, que eu sempre comento com os pacientes nós trabalhamos. Eu tô aqui trabalhando agora. Quantas horas que nós trabalhamos por dia? Pensem aí enquanto eu tomo um gole de água. Nós trabalhamos 8 horas por dia. Tô pegando uma média, tá? Eu sei que tem gente que trabalha mais, eu sei que tem gente que trabalha menos. Mas, geralmente, nós trabalhamos 8 horas por dia. O dia tem quantas horas? 24. E aí, dizem também, né, que nós precisamos dormir em torno de 8 horas por noite. Então, já foi 8 trabalhando, já foi 8 horas dormindo. Sobrou quantas? Não vou nem fazer esse cálculo aqui, porque eu sou psicóloga. Tenho um pouco de dificuldade com números. E aí? Eu faço o que com esse resto dessas horas? Eu equilibro? Equilibro com todas as outras áreas da vida que existe? Com marido, com filhos, com amigos, com espiritualidade, com a saúde física, com a saúde emocional, com a parte financeira, com um monte de outras coisas que tem lá pra gente pensar. Percebe que a conta, de novo, essa conta não fecha, tá? Nós somos limitados, então vão gravando aí. Eu vou baixar meu roteirinho aqui pra eu seguir com vocês. Somos limitados, os nossos recursos, eles também são limitados. O que eu quero dizer com isso? Nós não somos capazes de fazer tudo. Por que não? Porque cada ser humano tem uma habilidade, uma competência, um desenvolvimento, um jeito de funcionar. Sabendo disso, sabendo que cada pessoa funciona de um jeito, sabemos já também que algumas pessoas terão muito sucesso na espiritualidade. Por exemplo, outras pessoas, elas terão muito sucesso na vida profissional, e outras no casamento, e outras na maternidade, e outras na família maior, e assim por diante. Então, nós somos limitados tanto ao tempo, quanto à vida, quanto a competências, quanto a recursos. Gente, faz sentido para vocês? Né?
Tá colocando a pulguinha aí atrás da orelha? Agora, vamos lá. Para que haja saúde emocional, né, essa tal dessa qualidade de vida que a gente tanto busca, né? Ter qualidade de vida, gente, é possível, tá? Ter saúde emocional é possível. O que não é possível é alcançar aquele estado pleno de saúde e nem ter o tal do equilíbrio. E aí espero que vocês estejam compreendendo aí o funcionamento disso. Para que haja essa tal dessa qualidade de vida, né, que é o que a maioria das pessoas buscam, principalmente quando elas buscam processo terapêutico, né, é preciso definir algumas coisas. Definir o quê? A importância das áreas da vida, né, o quanto é importante para mim cada área da minha vida. De novo, uma área que é importante para mim pode ser que não seja para você. Os valores das áreas. O que são esses valores? Gente, aqui eu tô falando de valores pessoais, né? Dessa questão dessa importância, mas já olhando para dentro de si e se reconhecendo ali. O quanto aquilo é valoroso para você, né? Aquilo ali tem um valor. Valor geralmente é aquilo que faz parte da nossa essência, da nossa personalidade. Então, vou dar um exemplo meu, né? Uma das áreas mais importantes da minha vida e que também é um grande de um valor meu, né? Isso vem muito da minha família, é a questão do trabalho. Eu adoro trabalhar, eu amo trabalhar e trabalho para mim nunca é visto como um sacrifício. É claro que a gente cansa, né? Eu canso assim como todo mundo, mas ele não é visto como algo que dói. Eu gosto do trabalho. Percebe que é algo mais íntimo, né? Ele não é só importante para mim, mas ele é algo mais íntimo também. Outra coisa que é preciso definir para a gente ir atrás dessa qualidade de vida, né? Não do equilíbrio, mas da qualidade, é a necessidade das áreas. Então, ó, o quanto aquilo é importante para mim, o quanto aquilo é valoroso para mim e agora qual é a necessidade dessa área na minha vida, né? Qual que é a utilidade dessa área na minha vida. Outra coisa é os objetivos da área. Quais são os objetivos que eu espero dessa área? Quais são os objetivos que eu quero alcançar com essa área? E aí percebe que esses 4 aspectos que eu trago aqui para vocês, né? A importância, os valores, os objetivos e as necessidades, são esses 4 elementos aí, vai variar muito de acordo com a pessoa, se é eu ou se é você, de acordo com o momento, né? O momento que eu estou vivendo ou o momento que você está vivendo e com o contexto, com o funcionamento daquele momento. Percebe o quanto é importante pensar sobre isso? É impossível ter qualidade de vida se eu não compreendo qual que é a área que está precisando, por exemplo, de investimento. É impossível ter qualidade de vida se eu não consigo definir qual que é a área mais importante para mim, ou qual é a área que eu dou mais valor, ou qual é a área que é mais útil na minha vida nesse momento, para mim, para minha família, nesse momento. Então, é justamente nessa definição de objetivos, de valores e de contexto que você, que eu, iremos focar em alguma coisa. Mas percebe que eu utilizei uma palavrinha aqui que é o oposto, né? O oposto, super bate de frente com o tal do equilíbrio, que é o foco. Quando se tem foco em alguma coisa, automaticamente, gente, você perde o equilíbrio nas outras. É impossível você direcionar o seu olhar, a sua atenção, a parte comportamental para várias coisas ao mesmo tempo, né? Tentando um equilíbrio e ter foco. Tem como fazer isso? É possível focar em mais de uma coisa? Dificilmente, né? Então, o foco aí, né, automaticamente tira o equilíbrio. Então, acho que o mais, quando eu vou pensar um pouco sobre a minha própria vida, né? Quando eu vou pensar um pouco sobre os meus objetivos, eu sempre me pergunto, né? Qual que é o meu foco principal dentro disso agora? Né? Qual que é o objetivo que eu quero alcançar? E ele precisa do quanto da minha energia, né? Do meu movimento em relação a isso. Percebe que quando eu olho para uma coisa, eu tiro o olhar de todas as outras? Isso é foco. Quando eu foco, eu desequilibro. Lau, mas isso é errado? Não, gente, porque esse é o funcionamento. É esse o funcionamento. Em qualquer área da vida funciona assim. A gente sabe, né? Igual eu falei ali, né?
nós estamos falando de quem, para quem, qual momento, em qual contexto, porque tudo isso vai depender. Tem alguns momentos da nossa vida que nós estaremos focados na parte espiritual, né? Se isso for de importância para mim, se isso tiver um valor para mim. Em outros momentos, eu vou precisar me dedicar muito à minha família, ou aos meus amigos, ou ao meu trabalho. Então, sempre funcionará nesse movimento de entender o que você está buscando, de entender qual é o seu momento, a importância daquilo e dessa direção de foco. Agora, gravem aí. Peraí que eu tô baixando meu roteirinho aqui. Gravem aí. Falhamos miseravelmente todos os dias com as áreas das nossas vidas. Justamente porque não existe equilíbrio. Se eu me dedico em algo, a outra eu deixo de lado. Gente, isso é tão real. Prestem atenção no dia de vocês. Tem um dia da semana de vocês, né? Eu vejo que isso acontece muito com mulheres, né? A gente tira um dia para cuidar da casa, para organizar a casa, para limpar a casa, para colocar algumas roupas para bater. Quando eu faço isso, automaticamente eu estou deixando, por exemplo, aqui a parte do meu escritório. E eu não estou trabalhando em relação ao meu trabalho profissional. Então não tem como eu estar limpando casa, lavando roupa e ao mesmo tempo estar sentada aqui, produzindo, fazendo alguma outra coisa. Quando eu estou com a minha família, com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu pai, com o meu padrasto, automaticamente eu não estou com os meus amigos. Ah, Elone, mas tem como encontrar todo mundo? Claro que tem. É óbvio que tem. Mas dá para dar atenção exatamente igual para todo mundo que tá ali? A gente já sabe que não. Então, acho que é muito importante a gente ter essa visão aí, né? Pra gente desenvolver melhor essa mentalidade. Né? Não é possível, não tem como. Sai da realidade. Mas, espera aí que a gente já vai conversar um pouco sobre as soluções disso. Vamos agora, né? Vamos passar agora para a parte sobre o funcionamento, né? Sobre quais são os aspectos das áreas da vida. Eu vou citar aqui os aspectos da roda da vida, que é aquela ferramenta que todo mundo já viu aqui na internet. Eu fiz uma listinha, que é uma listinha que eu aumentei ali, né? Porque as áreas da vida, da roda da vida que tem na internet, se eu não me engano, tem 10 aspectos. E aí eu andei pensando um pouquinho sobre essas áreas e eu consegui dar uma dividida nelas. Eu aumentei o número dessas áreas porque eu vi que uma coisa poderia ser diferente da outra. Então, vou citar aqui rapidamente, eu não vou ficar focando em cada uma delas, tá? Mas eu vou citar rapidamente para vocês saberem quais são as áreas da vida que existem. Bora lá. Espiritualidade, saúde, disposição, desenvolvimento intelectual, regulação emocional, realização e propósito, trabalho, recursos financeiros, contribuição social, família, desenvolvimento amoroso, filhos, vida social, hobbies, felicidade e autoestima. Aqui eu citei 16 áreas para vocês. Para quem tiver interesse depois, né, e quiser me dar um grito lá no meu Instagram, pode me dar um grito lá que eu disponibilizo essa lista para vocês, né, com outras palavrinhas juntas ali para vocês compreenderem melhor o funcionamento de cada uma dessas áreas, né? Eu não vou entrar em cada uma delas aqui, porque senão eu acho que vai ficar muito chato, tá? Mas e aí, se vocês tiverem interesse, é só conversar comigo que eu disponibilizo. Às vezes até gravo algum story ali sobre, né, para quem me perguntar. Qual que é o objetivo de olhar para esses aspectos de vida? Né? Para que a gente vai olhar para isso? Né? A gente já sabe que existe, mas e agora? O que a gente faz com isso? Bom, os objetivos de olhar para essa roda da vida, esses aspectos da vida, de maneira bem efetiva, é a gente fazer uma análise, uma autoanálise, na verdade, porque é você quem vai parar e precisar olhar, né, para cada um desses aspectos, não buscando o equilíbrio, mas analisando qual que é o aspecto, qual que é a área hoje que está precisando de investimento, qual que é a área que está meio defasada, que não está legal, que você se descuidou um pouco, que você se descuidou cuidando de uma outra área.
Porque esse é o ponto, gente. Esse é o ponto. Você entender que existem 16 áreas e que em alguns momentos você vai precisar se dedicar mais para uma ou para outra. E que em alguns momentos uma ou outra será descuidada. Lau, você tem certeza? Não dá para eu conseguir cuidar dessas 16 áreas de vida de maneira igual e justa? Gente, não dá. Porque nós somos limitados. Eu repito, nós somos limitados. E aí, mas vamos aqui só por um exemplo. Vamos pegar um exemplo mais, um pouco mais prático. Peraí que eu vou tentar definir, exemplificar para vocês, para ficar um pouquinho mais claro. Vamos supor que você pegue essas 16 áreas da vida e escolha dar um pouquinho de si para cada uma delas. Um pouquinho para cada uma delas de maneira justa, né? Porque pensa comigo que terá que ser bem pouquinho. Afinal, seu dia é limitado, a sua semana é limitada, o seu tempo é limitado, seus recursos são limitados. Se você der um pouquinho para cada área dessa vida, qual área que vai ficar mais investida, mais cuidada, e qual área que vai ficar mais defasada? Quando a gente, imagine uma pizza com 16 pedaços, 16 pedaços iguais. Você tem 16 pessoas para comer essa pizza. Concorda comigo? Mexo com comida, eu fico nervosa. Falar pra mim que vai dividir uma pizza em 16 pedaços, eu vou ficar irritada. Concorda que se eu pegar essa pizza e dividir ela para 16 pessoas de maneira igual e justa, todos nós iremos sentir fome? Todos nós iremos ficar com vontade de comer mais? Porque não faz sentido. Não faz sentido. Se eu dou um pedacinho de mim para cada área dessa vida, isso não é equilíbrio. Isso é uma vida descuidada. Uma vida para baixo, uma vida triste. Porque vamos lá, imagina a sua espiritualidade sem investimento, só com um pouquinho. A sua saúde, só com um pouquinho de cuidado. O seu desenvolvimento intelectual, só com um pouquinho de investimento. Faz sentido? Você só com um pouquinho de dinheiro? Não fecha, né? Essa conta não fecha. Então, vamos lá. Como que a gente faz uma análise dessas áreas da vida? Né? A gente tá falando aqui que é importante fazer essa análise, mas como? Como que a gente faz essa análise? Pra gente definir, né? Onde que vai investir? Onde que a gente precisa cuidar mais? Primeiro ponto, né? Uma das coisas importantes dessa análise dessa vida é olhar para cada aspecto e olhar como que aquilo está na atualidade. Como que isso tá? Eu gosto de definir isso em números, de 0 a 10, o quanto essa área tá boa na minha vida, né? O quanto isso aqui tá interessante pra mim, né? O quanto ela tá funcionando bem. Olhar, né, para essa questão da atualidade. Uma outra coisa é ter autoconhecimento sobre os seus valores pessoais. Porque sem isso, se você não sabe o que é importante pra você, você vai tentar equilibrar. Você vai tentar equilibrar porque todas as áreas são muito importantes. Claro que são. Só que já sabemos que cada pessoa tem um sistema de valores. Se eu tenho um sistema de valores, uma área ou outra terá menos importância. E eu preciso saber qual é. Qual que tem mais, qual que tem menos, qual que tem no formato mediano. Então, acho muito importante saber aí desses valores pessoais. Outra coisa que ajuda, né, nessa análise da sua própria vida, para correr atrás da tal da qualidade de vida, é fazer uma lista de dificuldades de cada área. Então, vamos lá, na saúde, né, na minha saúde física, nessa parte minha de alimentação, de atividade, de check-up médico, nessa saúde física aqui do meu corpo. Quais são as dificuldades que eu estou enfrentando em relação a isso? Né, faz uma listinha para você saber se está precisando correr atrás disso agora, se é algo que é importante investir agora, se essa vai ser a sua prioridade agora. Você tem que ter um parâmetro. Quais são as dificuldades que você enfrenta? Porque se você não souber qual dificuldade você tem, é impossível você buscar uma solução para o seu problema. Inclusive, é isso que a gente trabalha no processo terapêutico. O primeiro passo para resolver algo que está ruim na minha vida é identificar o que é.
né? Então, aqui entra nisso, fazer uma lista de dificuldade de cada aspecto, de cada área da vida. E aí, claro, né, que a gente não vai ficar focado somente em dificuldades. Eu vou precisar, dentro dessa lista de dificuldades, já ter uma visão, né, de qual meta que eu quero alcançar. Qual que é a solução para esse problema, né? Se eu tenho um problema, qual que é o vislumbre que eu tenho da solução dele? Qual que é o processo de mudança que entra dentro daquilo? Então, percebe o quanto essa análise ela precisa ser bem minuciosa, com bastante carinho, com bastante cuidado. Agora, eu vou trazer para vocês algumas perguntinhas que ajudam, né, nesse direcionamento aí dessa análise. Vocês podem fazer na aplicação, né, dessa análise, dessa roda da vida ou da análise de cada aspecto. Primeira pergunta é: qual é o nível de importância, de valor dessa área para você? De novo, vai de 0 a 10. Lembra que eu falei que eu gosto dessa questão do 0 a 10? Como é que está essa área? Que foi o que eu comentei também, né? De fazer essa análise atual. Eu também faria de 0 a 10. Quais são as dificuldades que você enfrenta nessa área? Então, percebe que todas essas perguntas vocês vão fazer uma por uma, em cada área dela. Você gostaria que essa área estivesse melhor? Ou seja, quais são os seus objetivos dentro dessa área? Percebe, gente, que é uma análise bem cuidadosa, bem reflexiva, né? Num formato bem resolutivo também. Só que aí entra uma outra questão, que eu não posso deixar de falar aqui. Que a gente falou do equilíbrio, né? Que o equilíbrio não existe. Só que eu sei que ainda sabendo que o equilíbrio de vida não existe, na hora de vocês buscarem a tal dessa análise, né, de buscar os objetivos dessa área, fiz ali a lista de dificuldades, percebi que tem 1 trilhão de dificuldades dentro de cada área, e agora eu quero correr atrás disso. Você tem consciência de que você vai correr atrás disso para melhorar essa área, e tá tudo bem, esse é o ponto, esse é o objetivo nosso. Só que nunca você vai alcançar um nível completo de bem-estar, tá? É impossível estar 100% satisfeito com a nossa vida. É impossível estar 100% satisfeito com as áreas da nossa vida. Isso não existe, tá? Ai, Lauane, mas vamos lá, né? Vamos pra prática aqui. Eu peguei lá minhas áreas da vida, a minha roda da vida. Eu fiz a análise, fiz a minha lista de dificuldades, fiz junto com a lista de dificuldades a minha lista de objetivos, né? O meu plano de mudança, né? Coisas que eu gostaria de alterar naquela área. E eu comecei a correr atrás disso. E aí, lá na minha área de desenvolvimento intelectual, eu bati todas as metas que tava ali na minha listinha. Eu consegui cumprir tudo que tava ali. Eu não bati o nível 10? O nível de perfeccionismo? O nível perfeito da área daquela vida? Né? Daquela área de vida, perdão? É claro que não. É óbvio que não. Você sabe por que não? Porque nós somos seres humanos que estamos em evolução o tempo todo. O tempo todo eu quero mais. O tempo todo eu quero algo a mais. Eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero desenvolver. Então, o objetivo é você melhorar constantemente, mas não em busca da perfeição, mas sim de se tornar uma pessoa melhor. Então, igual aqui agora, né? Continuo meio perdida aqui essa questão visual da câmera. Não sei se eu olho no roteiro, na câmera, em mim ou no tempo que tá sendo cronometrado ali, né? E no relógio também, porque eu vou atender daqui a pouco. Eu tô aqui pensando, né? Olha, tá quase 40 minutos de aula, né? Eu consegui gravar de novo, deu tudo certo. Será que dá tempo de gravar uma aula hoje à noite ainda? Ou seja, eu não tô satisfeita, porque esse não é o ponto. Não é essa busca de satisfação plena que você vai buscar. Você vai buscar se tornar uma pessoa cada vez melhor. Só isso. Mas nunca em busca do nível 10, tá? Por quê? Porque se a gente chega no nível 10, né, sendo impossível aí, mas vamos supor que sim, que se a gente chegasse no nível 10, estaríamos 100% satisfeitos. Que sentido teria a vida? Continuar fazendo coisas? Não teria, né? Então não faz muito sentido ir em busca desse 10. A gente tem que ficar cada vez mais longe do 0, só que o 10 ele é impossível de bater. Vou continuar com as perguntinhas aqui e a gente já vai encerrar
esse videozinho, né? Esse bate-papo aí. E eu acho que eu consegui deixar bem claro aqui qual que era o meu objetivo com esse aulão. Outra pergunta. O que poderia acontecer de melhor nessa área? De novo, quais são seus objetivos? O que você acha que poderia fazer, que poderia acontecer para que essa área fique melhor, para que essa área possa melhorar? De novo, é uma pergunta que te direciona para os seus objetivos. Para essa semana, e essa pergunta eu adoro. Para essa semana, qual comportamento você pode emitir para atingir determinada área? Porque aí a gente sai do campo das ideias, né? A gente para de ficar planejando, para de ficar pensando e vai para a parte comportamental, que é o que realmente me interessa. A gente já sabe que se a gente não se comporta em prol daquilo que a gente quer, o resultado ele não vem. Então aqui, essa roda da vida, essa análise vai te ajudar a criar metas constantes para você em busca daquilo que você está desejando. Para você em busca de ser a tal da pessoa melhor e de ter mais qualidade de vida. Agora, essa pergunta é o que vai tirar o equilíbrio, é o que vai tirar o peso daquele equilíbrio que você tanto buscou, né? Tanto tentou correr atrás. Qual é a área que nesse momento é mais importante modificar? Ou seja, você pode escolher uma ou duas, foca em uma ou duas, melhora ela, investe nela, depois você passa para uma outra, vai fazendo giro, mas equilíbrio você nunca vai ter. Você vai focar numa agora, investir nela, fazer com que ela fique boa, deixa ela um pouquinho quietinha ali, parte para outra. O que eu tô querendo dizer com isso, gente? De novo, você só tem 7 dias da semana e 24 horas por dia. Você vai precisar de foco para ter resultado naquilo que você realmente quer. Então, hoje, por exemplo, né, o meu foco principal, né, os meus objetivos principais é o meu trabalho. Adianta, por exemplo, eu trabalhar 20 horas por semana e passear 20 horas por semana? Não faz muito sentido, porque senão não vou ter o resultado que eu tô buscando na minha área profissional, na minha vida profissional. Então, agora, o meu foco é trabalho. Então, eu vou trabalhar muito, vou trabalhar num nível um pouco maior, para daqui a pouco eu descansar um pouquinho do trabalho e poder curtir mais um pouquinho da minha vida. E aí depois eu dou uma desequilibrada e volto para o trabalho de novo. E assim por diante. Mas a gente vai fazendo um giro, e quem faz esse giro é você. Como que você faz esse giro? Pensando nessas perguntinhas que eu estou te trazendo aqui. Fazendo essa análise. E aí essa última pergunta, que para mim, eu acho que é o foco central do nosso bate-papo de hoje é: qual área que nesse momento é mais importante modificar? Pense sobre isso constantemente. Lembra lá do senso crítico que eu falei que a gente não tem? A gente não pensa sobre aquilo que é importante para nós? Passe a pensar sobre isso. Passe a pensar sobre isso, que eu tenho certeza absoluta que essas crenças, né, de equilíbrio, de saúde plena, de vida plena, de vida perfeita, elas vão por água abaixo e você vai começar a ter realmente uma vida mais saudável, mais organizada, com mais sentido e em busca daquilo que realmente nesse momento é importante para você. Bom, pessoal, é isso. Eu consegui encerrar aí o nosso bate-papo com 43 minutos. Eu fico muito feliz, né, que essa aula esteja indo ao ar novamente, né? Eu não sei se nesse vídeo aqui eu falei, mas eu cheguei a fazer uma live sobre esse assunto lá no meu Instagram, mas infelizmente por algum erro técnico, né, por algum motivo o Instagram derrubou a live e eu não consegui salvá-la. Então, como eu sei da importância desse assunto, eu escolhi gravar esse bate-papo hoje novamente para vocês. Eu vou disponibilizar no YouTube, eu acho que vai ser aqui no YouTube mesmo que eu vou disponibilizar. E é isso, eu deixo o meu convite aqui para você que está chegando sem ser pelo meu Instagram, para que você vá até lá, conheça o meu trabalho, me siga lá, tem muito conteúdo bom, tem muita coisa boa lá, tem várias outras aulas gratuitas no meu IGTV. E é isso, gente, foi um prazer passar essa tardezinha aqui com vocês, né, igual eu falei, agora é 4 horas da tarde, 4 e pouco da tarde. Eu espero que eu tenha conseguido cumprir o objetivo do nosso bate-papo, que era plantar essa pulguinha atrás da orelha de vocês. Plantar não, né? Colocar essa pulguinha atrás da orelha de vocês. Pensem bastante sobre isso e qualquer dúvida eu estou à disposição.
Fiquem de olho por aqui que já já sai um novo bate-papo sobre um tema que será bem importante também. Obrigadão, gente, e até mais.